Olá, no programa de hoje você vai acompanhar como funciona o bypass intestinal para emagrecer e vai conhecer um paciente que perdeu 55 quilos depois dessa cirurgia. Veja também uma entrevista com o humorista Dedé Santana. Ele perdeu 35 quilos depois desse procedimento. Saiba quais são as causas e os riscos da obesidade. E confira também as dicas do quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. Mais de 5.000 pessoas escolheram o bypass intestinal para emagrecer. Saiba agora como essa técnica funciona na entrevista com o Dr. Lazarotto. Confira. Será que é possível emagrecer comendo de tudo? Nós vamos descobrir agora, porque eu vou conversar com o Dr. Lazarotto, o criador da técnica bypass variante do Y de Roux, uma cirurgia que permite emagrecer sem restrições alimentares. Dr. Lazarotto, o que é o bypass intestinal variante do Y de Roux? Qual que é a diferença dessa técnica para as outras cirurgias de obesidade que nós já conhecemos? Todas as cirurgias são chamadas bypass. Umas bypass gástrico, outras bypass intestinal. O Y de Roux é como o próprio nome fala, é um Y, em que o intestino faz um Y dentro do nosso organismo. Nesta cirurgia especificamente, essa cirurgia, a pessoa come normal, o estômago não interfere em nada, e no intestino é feito um Y, em que uma parte do Y entra 100% do alimento, ou seja, a grande quantidade do alimento, não 100%, mas a maior parte do alimento, seguindo um caminho mais reto. E outra parte mais estreitada do Y entra uma outra parte do alimento. Com isso, os dois lados absorvem e não dando nenhum tipo de deficiência de vitamina ou sais minerais. Mas que, para que a pessoa emagreça, é indispensável a ingestão de água junto com a comida. Como essa técnica não mexe no estômago, o paciente pode se alimentar normalmente depois da cirurgia, doutor? Observe bem este desenho aqui. Aqui tem todas as cirurgias de obesidade. Esta opera o estômago, fica o estômago do tamanho de um copo de cafezinho. Esta outra opera o estômago, resseca uma parte do estômago. Esta é uma cirurgia que corta um pedaço do estômago e faz um atalho inteligente no intestino, tipo Lazarotto. Esta outra apenas coloca um anel lá em cima e faz um detalhe tipo Y de Roux, tipo Lazarotto. Veja bem, este é o aparelho digestivo normal. A pessoa come normal, o alimento segue do estômago para o intestino delgado. Aqui no intestino delgado é que a pessoa perde peso. Quando chega aqui no intestino grosso, só vai evacuar. Observem qual a cirurgia que mais se aproxima da normalidade. Compare o normal com esta, com esta, com esta, com essas aqui. A que mais se aproxima do normal é o bypass em Y de Roux, tipo Lazarotto, que apenas só faz um atalho inteligente no intestino. Sendo que o alimento segue dois caminhos. Um, pelo mesmo caminho que era antes, em menor quantidade, e o outro, um caminho mais reto, chegando no intestino grosso, mais rápido, e com isso perdendo peso, sem faltar nenhum tipo de vitamina. Os pacientes que realizam o bypass variante do Y de Roux costumam dizer que 15 dias após a cirurgia, eles já estão numa churrascaria. É verdade, doutor? Como é que funciona a alimentação depois dessa cirurgia? Veja por que é verdade. Observe bem que essas todas aqui cortam o estômago. Mas essas cirurgias aqui em evolução, que são Y de Roux, esta aqui é Y de Roux, esta é Y de Roux, esta é Y de Roux também, né? Todas essas cirurgias, elas têm dois caminhos. Esta não mexe no estômago. O estômago é preservado, logo você pode comer normal. E aqui segue dois caminhos. Por isso que com 15 dias pode ir para uma churrascaria sem problema nenhum.
A obesidade já é considerada uma epidemia mundial. Saiba agora quais são os riscos do excesso de peso na entrevista com a nutróloga Ramza Nasser. Obesidade, definição de obesidade é quando a pessoa está com seu aumento de peso pela sua constituição músculo-esquelética. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje mais de 50% da população mundial está obesa. Então é um caso de saúde pública. A obesidade hoje mata mais que acidente automobilístico nos Estados Unidos. Então a obesidade é um fator de alerta para a humanidade hoje. Nós podemos fazer o diagnóstico de obesidade simples e prático, que o próprio paciente pode fazer em casa, que é uma tabela que os médicos seguem, que é o índice de massa corpórea. Nós vamos mostrar essa tabela, né? A pessoa dá o pré-diagnóstico, né? Que é o IMC, né? O índice de massa corpórea, como que ele é feito? É o peso, a pessoa coloca o peso dela numa tabela, ela mesma faz em casa, e divide a altura dela vezes a altura. Ela vai ter um resultado. Se ela tiver até 25, ela está dentro dos parâmetros normais. Se ela tiver até 30, ela está pré-obesa. De 30 a 40 é obesidade leve, acima de 40 é obesidade mórbida. Existem as complicações da obesidade. Então, a pessoa que está obesa, ela tem as complicações chamadas plurimetabólicas. O que são essas complicações plurimetabólicas? Diabetes, dislipidemia, colesterol, até câncer está relacionado com a obesidade. Existem tipos de obesidade. A obesidade visceral, que é a obesidade que causa hipertensão arterial, que é a obesidade intraabdominal, né? Existe a obesidade ginoide, então são vários tipos devido à constituição genética da pessoa, né? Sabendo, alentando que a obesidade visceral é a responsável pela hipertensão arterial. As causas de obesidade. As causas de obesidade, a gente sabe que tem um padrão hereditário. Se pai e mãe são obesos, você tem a tendência de ser 70% obeso. Mãe obesa e pai magro, você tem chance de 50% de ser obeso. Hoje nós sabemos que já foi descoberto mais de 18 genes que causam obesidade. Até o ano 2040, nós vamos descobrir, através da codificação do genoma humano, todos os genes responsáveis pela obesidade. Então, a obesidade é uma doença. Existem problemas orgânicos, que é problemas de tireoide, problemas de ovário, que também podem causar obesidade. Fundamental é a hereditariedade. Erro alimentar, falta de exercício físico, isso causa obesidade. Hoje nós sabemos que o erro alimentar, pizzaria, fast food, nos Estados Unidos, a primeira causa de obesidade seria os fast foods, né? Pouca fibra. Então isso vai ocasionando um erro alimentar, um ciclo e ganho de peso, né? Então o excesso de carboidratos, isso vai acumulando e causando obesidade. O humorista Dedé Santana sofreu muito com excesso de peso até conhecer o bypass intestinal, uma cirurgia onde é possível emagrecer comendo à vontade. Veja o que ele tem a dizer sobre esse procedimento. Você sofreu bastante com excesso de peso. Queria que você contasse um pouquinho quais eram as dificuldades que você enfrentava na época. Muita dificuldade, como eu fui um comediante acróbata, sempre saltei, né, escorregava, caía. Aí conforme eu fui engordando, foi ficando mais difícil para mim, para saltar, cair e tal. E aquilo me deu assim um desespero tão grande. E eu fiz várias coisas para emagrecer e não conseguia, né, que eu também sou meio rebelde. E aquilo ali foi me dando uma depressão e aquela depressão me fez engordar mais ainda. Aí eu não conseguia, fui engordando, aí fiquei meio desgostoso, aí fiquei um tempo fora da televisão, né? Até que um dia uma pessoa me falou do Dr. Lazaroto. Aí foi, pim, aquela esperança, né? Eu falei, essa é a minha última esperança, vou correr para lá. Você decidiu fazer o bypass intestinal por qual motivo? O que chamou a sua atenção nessa técnica? Aquela coisa de gordo mesmo. Que me chamou mais atenção é que falaram, você pode operar e comer de tudo.
Não, mas sem vergonha, isso é verdade mesmo. Falei, não, lá se opera, come de tudo. Eu falei, não, mas eu ouvi dizer que se opera, aí tem que ficar tomando um remedinho, tem que não sei o quê. Aí eu falei, não, aquele é outro tipo de cirurgia, talvez do estômago, não sei, tem que ficar a vida inteira tomando remédio. Eu falei, não, esse você operou, não precisa fazer mais nada. Tem umas regrinhas, coisas pequenas que tem que seguir, que eu até hoje não segui, e aí continuo um pouco rebelde na coisa. Daqui a pouco você vai acompanhar mais uma parte da entrevista com o Dedé e saber o que mudou na vida dele após a cirurgia. Agora você vai conferir o depoimento de outro paciente que também escolheu o bypass intestinal para emagrecer com saúde. Mário Seara Filho perdeu 55 quilos depois do procedimento. Conheça a história dele. Que a vida de gordo é uma coisa meio complicada, me lembro assim. Eu vivia fazendo regime que não adiantava muito. Aí emagrecia, engordava, minha pressão era uma pressão mais ou menos alta, colesterol era alto, tinha um pouquinho de diabetes, aquela diabetes que é adquirida por causa do açúcar, e vivia lutando com a comida, era um dilema constante. Bom, eu nessa minha briga de emagrecer, de engordar, emagrecer, eu comecei a pesquisar, via alguns colegas que trabalhavam no banco lá, que fizeram aquela redução de estômago, acompanhei o drama de alguns pela questão de comida. Eu via uma reportagem sobre essa técnica do Dr. Lazaroto. Conversei com algumas pessoas e decidi fazer o bypass, porque para mim pareceu a mais tranquila. Se eu tivesse que ter uma restrição alimentar grande, pela forma como a minha cabeça funcionava, eu ia acho que ficar maluco. E eu vi o seguinte, que com o bypass não precisava ter parar de comer. Na realidade, a cirurgia possibilitava eu continuar com a mesma forma de comer, e emagrecer. Eu como de tudo, não preciso tomar medicamento algum, nenhum remédio, e estou feliz da vida com o resultado. Anuncie ou participe do programa. Entre em contato com a nossa produção ou mande um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com.br. Continue acompanhando a entrevista com o Dr. Lazaroto e descubra por que os pacientes melhoram das doenças relacionadas à obesidade após o bypass intestinal. Além de emagrecer e poder se alimentar normalmente, que outras vantagens esse bypass variante do Y de Roux traz para o paciente? Veja bem, se as outras cirurgias a pessoa fica com o estômago pequenino, não vai comer, come bem pouquinho, logo vai faltar vitamina, é óbvio. Não precisa ser inteligente, nem um Einstein, nem um sábio, para perceber que uma cirurgia que come muito pouquinho, vai faltar vitamina, é óbvio, salta aos olhos. Então, estas precisam de complemento de vitamina. Essas outras que isolam o intestino, que não funciona todo o intestino, é óbvio que vai faltar vitamina. Agora, esta que funciona dos dois lados, tanto esta evolução como essa outra, não vai faltar vitamina, é óbvio. Então, as vantagens é que pode comer normal e não falta nenhum tipo de vitamina, porque todo o intestino absorve, que é o intestino que absorve as vitaminas. Tem um falso conceito que o estômago que engorda. O estômago não engorda ninguém. O maior prazer da vida é comer. O maior prazer é comer. Tudo gira em volta de uma mesa. É uma festa, é um aniversário, é um casamento. Marido briga com a mulher briga com o marido. Ou a reconciliação em volta de uma mesa. Então, imagine você operar alguma cirurgia e não mais poder comer como todos comem. Que o sonho de todo mundo é ser normal. Vários pacientes que sofrem com obesidade também apresentam outras doenças associadas ao excesso de peso, diabetes, hipertensão. Eles melhoram dessas doenças depois do bypass variante de Y de Roux? Perfeitamente. Por que elas melhoram? A hipertensão, a pressão alta,
as dores nas juntas, articulações, o amor próprio, gostar de vestir uma roupa mais bonita, ir numa loja. Isto acontece porque perde peso. Então, a pessoa com isto fica mais feliz. Agora, em compensação, diabetes, colesterol, triglicerídeos, melhora porque há uma mudança na fisiologia do aparelho digestivo, absorvendo menos gordura, e com isso melhora diabetes, melhora colesterol, melhora triglicerídeos e prolonga a vida da pessoa. É óbvio. Se a pessoa tem diabetes, hipertensão, triglicerídeos muito altos, colesterol muito alto, o médico mesmo vai dizer, olha, cuide do teu colesterol, dos teus triglicerídeos, da tua diabetes, que você pode encurtar a tua vida, porque pode ter um infarto, pode ter uma doença nas pernas, falta de circulação, problemas visuais, problema no rim por causa do diabetes. Se melhora a diabetes, que é a causa das doenças, se melhora o colesterol, que é a causa das doenças, o que vai acontecer? É o óbvio, a pessoa vai melhorar. O que os pacientes que desejam se submeter a essa cirurgia, o que eles devem fazer depois do procedimento para alcançar o resultado desejado? Em todas as técnicas de cirurgia para obesidade, tanto a cirurgia do estômago, Fábio Capella, como o Scopinaro, como a variante do YU de Lazarotto, como essas outras variantes aqui, tem de seguir o que o médico recomenda. Porque todas as cirurgias têm regras. Estas que cortam o estômago, é obrigado ir ao nutrólogo, suplementos nutricionais, vitaminas, sais minerais, e sempre seguir a orientação do seu médico nutricionista, a sua nutricionista ou o seu médico nutrólogo. Essas outras que não mexem no estômago, têm de seguir as normas que o seu médico recomenda. Uns recomendam o médico nutrólogo, outros acham que não é necessário, porque essa que não opera o estômago e come normal, é obviamente que vai usar muito menos uma orientação alimentar do que o outro que operou o estômago e que precisa. Então, uma boa orientação do seu médico é indispensável em todas as cirurgias. Acesse já o nosso site obesidadeemdestaque.com.br. Lá você encontra notícias sobre alimentação, tratamentos, exercícios físicos e nutrição. E agora fique com as dicas do quadro O Consultor. Olá, meu nome é Helder Mello, eu sou consultor e quero agradecer os e-mails enviados aqui ao programa Obesidade em Destaque, as ligações, e eu quero tocar num assunto hoje chamado depressão. Gente, depressão é uma enfermidade séria, não é aquela questão de dizer, nossa, fulano de tal tá triste em casa, tá aborrecido, não sabe o que fazer da vida. Às vezes ele está deprimido, ele precisa de um tratamento médico. Eu quero dizer para você que conhece alguém ou se você está com alguns sintomas, perda de vontade de trabalhar, uma tristeza profunda, chora à toa, sem motivo aparente, perdeu o prazer nas atividades físicas, estes são sintomas que acompanham um quadro depressivo. Eu recomendo que você entre em contato com um psicólogo ou com um médico da área de psiquiatria e veja se esse diagnóstico confere. Porque eu quero lhe dizer o seguinte, a depressão ela é evolutiva. Existem pacientes que vão a homicídio, a suicídio por causa da depressão. Então, leve isso muito a sério. Também eu quero dizer que alguns pacientes que fazem cirurgia bariátrica do estômago têm um quadro de depressão muito acentuado porque perderam o prazer de ter a boa mesa a seu dispor. Então eu quero lhe dizer o seguinte, isso acontece? Lógico que acontece, porque comer bem é um prazer que a vida nos dá. Por isso eu recomendo uma cirurgia em evolução chamada bypass intestinal, Dr. Lazarotto e Souza, onde você emagrece, mas continua comendo aquilo que você quer. Obesidade em Destaque, Medicina e Saúde, sucesso! Acompanhe agora mais um trecho da entrevista com a nutróloga Hamza Nasser. Ela vai explicar como é feito o tratamento da obesidade. Hoje, no tratamento da obesidade, a gente sabe que existem
A gente sempre tenta orientar o paciente a não ficar sem comer, ter uma alimentação saudável, com mais verduras, né, mais fibras. A gente usa substâncias hoje termogênicas, como a carnitina, o orlistat, para fazer a pessoa perder o peso, né? A pessoa pode fazer, existem exames mais complexos, que é bioimpedância, né? Mas um método prático é circunferência abdominal. O paciente pega uma fita métrica na cicatriz umbilical e se ela, na mulher até 70, 75 ela está normal, acima já tem que ficar alerta, e no homem acima de 90, né? Então tem que ficar alerta. E a tabela do índice de massa corpórea, né? Repetindo que é o peso dividido pela altura vezes a altura, ela vai ter um resultado. Então a pessoa mesmo, o paciente mesmo pode fazer o diagnóstico em casa. Se tiver até 24, ela está normal. De 24 a 30 chama pré-obesidade, ou sobrepeso. De 30 a 40 é obesidade leve, acima de 40 é a comorbidade, a obesidade mórbida, né? As complicações são as complicações plurimetabólicas. Diabetes, hipertensão arterial, alteração do colesterol, problemas articulares, o câncer. Então, enfim, todas as alterações que a gente chama plurimetabólicas. O tratamento depende, por exemplo, se a paciente tem um erro alimentar, a gente vai focar, orientar ela a se alimentar adequadamente, acrescentar mais fibras, mais verduras, hábito de exercício físico. Se é problema hormonal, um problema de tireoide, tem que tratar esse problema hormonal. Então, de cada paciente é um prognóstico diferente. A gente introduz hoje, dentro da nutrologia médica, aminoácidos mais naturais, igual a gente utiliza muito a carnitina, né, o orlistat, inibidor de absorção de gordura. Enfim, todo esse conjunto para ter um resultado na perda de peso. Confira agora mais uma parte da entrevista com o Dedé Santana. Ele vai explicar como conseguiu emagrecer com saúde após o bypass intestinal. E após a realização da cirurgia, Dedé, o que mudou na sua vida? Cara, falar a verdade, mudou muito a minha vida. Mudou o meu humor, eu andava de muito mau humor. Me voltou a vontade de trabalhar, porque logo que eu saí da cirurgia, eu acho que não tinha 4, 5 dias, e eu senti que eu tinha perdido peso, né? Aí, quando eu terminei a recuperação, as minhas roupas caíam. Aí comecei a mandar apertar a calça, apertar tudo. Aquilo me motivou muito. Aí eu voltei a trabalhar, voltei a fazer minhas coisas. Aí eu fiquei muito contente, porque quando eu vi, eu estava com 35 quilos a menos no meu peso, né? Aí fiquei mais leve, já estava podendo saltar de novo, cair no chão, fazer as coisas que eu gosto, né? Aí fiquei muito feliz mesmo. Depois do bypass intestinal, você falou que pode comer à vontade, então você não tem essa preocupação. Eu como à vontade. O Lazaroto briga um pouquinho comigo, doutor Lazaroto, né? É que ele gosta muito de mim, mas ele briga comigo, porque eu não sigo, tem umas regrinhas básicas, né? Que é aquele negócio de tomar água, você tem que tomar uma garrafinha de água, aquela coisa toda. E eu relaxo muito, eu continuo tomando refrigerante e eu sou uma verdadeira formiga, né? Muito açúcar. Meu café é metade café, outra metade é açúcar. Quer dizer, pode, mas também não abusar demais, assim, né? Eu abuso, eu compro em casa doce de leite, que vem de Minas, minha família é mineira, manda doce de leite para mim, eu mando pau naquela doce. Então, eu devia seguir umas regrinhas básicas, quer dizer, comer, mas não abusar, né? E o principal é tomar água, é a coisa que eu não faço, né? Dedé, eu gostaria que você deixasse um conselho para essas pessoas que estão sofrendo com a obesidade, com esse excesso de peso e não sabem o que fazer. Queria que você deixasse um conselho, porque você já passou por esse sofrimento também. Olha, não é bem um conselho, porque eu sou palhaço, e palhaço para dar conselho é difícil, né? Mas eu gostaria de recomendar que você, se você estiver se sentindo mal, poxa, você tem que se sentir bem com você mesmo. Como eu me sinto bem, eu mudei com a minha família, eu mudei com meus filhos, eu mudei com a minha mulher, eu mudei com o meu trabalho, voltei a trabalhar com meu amigo, estou muito bem.
Então, se você sentir que não tem mais jeito mesmo, né, o próprio Dr. Lazarotto, não venha direto e me consulte outros médicos e tal, né, mas o que deu certo para mim e para alguns amigos meus que eu recomendei, né, fiz questão de recomendar, foi exatamente essa cirurgia do Dr. Lazarotto. Você sabia que é possível reverter uma cirurgia de obesidade e escolher outra técnica? O Dr. Lazarotto explica agora como isso é possível. O senhor já mostrou aqui que nós temos várias técnicas de redução de peso. Quem fez alguma outra técnica, não está satisfeito, se empolgou, de repente fez uma cirurgia que não era adequada para ele. Se ele quer reverter essa cirurgia, né, do estômago, por exemplo, e fazer o bypass variante do Y de Roux, é possível? Perfeitamente. Qualquer uma dessas cirurgias que estão em evolução, todas elas, você pode... Fez a cirurgia do estômago, reverte a cirurgia do estômago. Claro que não é 100% reversível, uma parte vai perder. Esta fobicapela perde um pedacinho menor. Essa Scupinaro, essa Donal Switch, essas outras aqui, cirurgia de Marceau, DS, elas perdem grande parte do estômago. Claro que não é 100% reversível, mas todas elas dá para reverter e transformar numa dessas outras cirurgias. Claro que é muito mais difícil do que fazer apenas uma cirurgia em Y de Roux, tipo Lazarotto, que é muito simples. Veja bem, é uma cirurgia simples. Não corta o estômago, não corta nada, apenas faz um atalho inteligente aqui. É muito simples. Hoje no Brasil, só o senhor realiza essa técnica, doutor? Não. Nós realizamos em Curitiba, nós já ensinamos há muitos anos atrás, um médico em Mato Grosso, só em Mato Grosso. Outros começaram, mas por determinação do Conselho de Medicina, nós paramos de ensinar e só vamos ensinar via universidade. Nós fizemos uma parceria e a médio prazo, curto prazo, os médicos poderão aprender via universidade, porque é só a universidade que pode assumir a responsabilidade de ensinar qualquer tipo de cirurgia. Doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um conselho para as pessoas que estão sofrendo com obesidade e muitas vezes não sabem qual deve ser o primeiro passo para emagrecer com saúde. Quem tem um problema de obesidade em casa, um amigo, um filho, um pai, uma mãe, um parente, deve seguir os seguintes passos. Primeiro, tem de consultar o médico que ele acredita, aquele que é de sua confiança, que ele confia, o seu médico de família, que vai orientar a alimentação, atividade física. Se ele não resolveu, aí deve procurar médico endocrinologista, que é especializado em tratamento de obesidade, diabetes, colesterol, ou médico nutrólogo, que hoje os médicos nutrólogos estão em grande quantidade no Brasil. Vai dar atividade física, dieta, medicamentos. Se não resolveu, mudança de comportamento. Se não resolveu, aí sim, deve procurar vários médicos que operam obesidade. Nesse detalhe, não vá naquele médico que está na televisão só, ou aquele mais famoso, ou aquele que faz o preço lá embaixo, ou aquele que opera muito caro. Não. Procure vários médicos que operam por várias técnicas. Depois, peça para o médico o nome de 4, 5, 8, 9 pacientes que eles operaram. Conversem com esses pacientes. Vejam como eles estão, para depois tomar a iniciativa de qual médico e qual técnica deve fazer. Que escolhendo o médico errado ou a técnica errada é um caminho de fácil ida, mas de difícil volta. E chegamos ao final de mais um programa. Se você ficou com alguma dúvida, quer rever alguma reportagem ou ainda sugerir um tema, é só entrar em contato com a nossa produção ou acessar o nosso site. Curta a nossa página no Facebook, siga o programa no Twitter e conheça ainda o nosso canal no YouTube. Tenha uma ótima semana e até o próximo domingo.